Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom, hoje nós vamos falar sobre dois conceitos importantes para entendermos a produção agropecuária, o campo brasileiro, especialmente aquela fração, aquela esfera que nós comentamos na aula passada, que é composta pelas grandes propriedades rurais, pelo sistema de monocultura, pelo trabalho assalariado, pela produção intensiva em insumos e em tecnologia, que nós chamamos genericamente de agronegócio. Eu prefiro chamá-la de agricultura empresarial capitalista ou grande agricultura empresarial capitalista, que são os conceitos de agronegócio e agriclusters, ou agricluster no singular. Muito bem, o pano de fundo geral para entendermos esses dois conceitos, ou digamos assim, a palavra-chave é integração. E eu vou explicar o porquê. Bom, agronegócio é uma palavra que foi traduzida do inglês agribusiness, e agribusiness, por sua vez, foi um termo criado por dois pesquisadores, Davis e Goldenberg, no ano de 1957, dois pesquisadores americanos, para explicar um fenômeno, né, que se apresentava cada vez mais nítido, de integração, de concatenamento entre diferentes etapas ou atividades da produção agropecuária. Então, eles começaram a observar lá ainda nos anos 50, nos Estados Unidos, que cada vez mais a produção agropecuária, o extrativismo, o setor primário em si, ele estava se articulando, se integrando com as atividades que o antecedem e com as atividades que o sucedem. O que significa isso? Então, tanto com os fornecedores de insumos, de maquinário, daquilo que é necessário para a produção, que vem de fora da fazenda, portanto, né, que eles chamavam de montante, quanto também com atividades, por exemplo, como o processamento agroindustrial, a distribuição, a comercialização, que eles chamaram de jusante. Então aqui tem uma analogia com a hidrografia, né? Claro, é uma analogia, porque um rio ele tem, digamos, ele tem áreas específicas, né? Então tem a área onde está a nascente, que nós chamamos de montante, e tem a área onde está a foz, que nós chamamos de jusante. E a produção agropecuária é como se fosse esse rio. Então tem as etapas anteriores à produção em si, tem as etapas posteriores à produção em si. Alguns vão falar também porteira para dentro e porteira para fora, tanto a montante quanto a jusante. Vamos dar um exemplo disso? A soja. Bom, a soja, ela requer insumos, fertilizantes, agroquímicos, né, agrotóxicos, veneno, propriamente dito, maquinário, implemento agrícola que entra, por exemplo, colhedora ou colheitadeira, como alguns preferem. Tem atividade de plantio, tem atividade de colheita em si, e depois tem o processamento dessa soja para virar óleo de soja, por exemplo, né? E a sua distribuição e comercialização. Então, tudo isso aqui está cada vez mais integrado. Há algumas empresas, inclusive, que atuam, né, nos três segmentos, nas três etapas. No caso da soja, a produção geralmente ela é feita por agricultores, né? Grandes agricultores, grandes fazendeiros, grandes latifundiários que vendem essa produção para traders, né? O tradings são grandes empresas que atuam na comercialização, na compra e na comercialização do grão. Por exemplo, Cargill, por exemplo, Bunge, ADM, entre tantas outras. Bom, agricluster também se refere à integração, né? Cluster em inglês é uma palavra que significa aglomerado. Quem propôs o conceito de cluster, em geral, foi um economista chamado Michel Porter. E o Michel Porter ele vai mostrar como, né, também cada vez mais empresas de um mesmo setor, de um mesmo segmento, portanto com características semelhantes, elas vão procurar se agrupar no mesmo lugar, então compartilhar um mesmo espaço em busca de cooperação, né? Então elas cooperando, ainda que não tão fortes individualmente, cooperando elas se tornam todas mais fortes. Surge um efeito que os economistas vão chamar de efeito sinérgico, né? Então vai surgir ali um dinamismo por conta da integração, por conta da proximidade entre essas empresas, A, B, C, D, E e F. Então, importante, semelhanças entre si, essas empresas apresentam, habitam ou povoam um mesmo espaço, um mesmo lugar, e cooperam.
certo? São os 3 elementos centrais da ideia de cluster. No caso do AgriCluster, nós estamos falando então de empresas do agronegócio, empresas desse setor primário exportador, que vão estar integradas num mesmo espaço, que vão então se beneficiar mutuamente por conta dessa integração e dessa proximidade e da cooperação que elas exercem. Então tem várias regiões brasileiras onde já surgem agriclusters, né? Eu vou dar um exemplo que eu conheço melhor, Dourados aqui no Mato Grosso do Sul, né? Você tem empresas de insumos, maquinário, produção propriamente dita, processamento e distribuição integradas, né, formando aí um cluster de soja que não fica só restrito ao município de Dourados, mas a toda a região. Poderia falar de cana-de-açúcar, por exemplo, né, açúcar e álcool, produção de açúcar e álcool seria o mesmo esquema. Poderia falar de produção de carne, frango, carne bovina, carne de frango, poderia falar de celulose, etc, etc. Eu quero que vocês gravem que agronegócio e agricluster não são, digamos assim, coisas totalmente diferentes, né? São maneiras diferentes de enxergar uma mesma realidade. A palavra-chave é integração. Estamos falando aqui da agricultura empresarial capitalista, dessa agricultura chamada de moderna, e gostaria também de fazer aqui um contraponto, né? Tudo isso, claro, vem de um universo que tenta enaltecer, tenta exaltar a figura dessa moderna agropecuária capitalista, do agronegócio, dos agriclusters, mas é claro que há um outro lado, há um lado perverso de tudo isso, porque é uma agricultura excludente, é uma agricultura extremamente problemática em relação ao uso da terra, né, e ao meio ambiente. Tem uma série de problemas que nós poderíamos discutir aqui, mas que eu vou me abster nesse momento, depois a gente conversa melhor sobre isso. Beleza, galera? Eu só quis explicar esses dois conceitos porque eu achei que vocês pudessem enroscar neles aí na apostila da maneira como está explicado. Um abraço a todos, força e tamo junto. Valeu!